Eu sou o Simon Alves e bem-vindo ao meu canal de Jiu-Jitsu aqui no YouTube. Galera, esse ano eu comecei diferente, esse ano eu comecei com muita vontade de gravar conteúdos para a internet, gravar conteúdos pro YouTube. E para começar a minha fala de hoje, sem cortes, ao natural, eu quero começar escutando esse trechinho aqui com vocês dessa música Sonhos Feitos de Papel do Tequila Baby. Olha só, era uma música que eu escutava na minha adolescência e ela começa falando assim: veja, amigos, como nós dois crescemos e defendemos sonhos feitos de papel. Olha só a continuação da música. Você mudou demais, traiu seus ideais que a gente prometeu esquecer jamais. Que ideais seriam esses? Como que você mudou? Por que que você deixou de fazer aquilo que você queria? Olha só, não termina aí. Quantos de nós partiram sem ter seus sonhos de crianças conseguidos? Olha a profundidade. Depois de muitos anos eu comecei a refletir sobre essa letra e a pensar, poxa, por que que a gente não realiza aqueles sonhos que a gente tinha lá no passado? Por que que depois de adulto a gente não para um pouco e não começa a refletir sobre os nossos atos, sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, sobre o que nós pretendemos para o futuro? A nossa vida adulta ela é tão corrida no dia a dia, não sobra tempo para nada, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho e quando a gente se dá conta, os anos vão passando, os dias vão ficando cada vez mais curtos, as horas vão passando cada vez mais rápido e aquele tempo que a gente achava que ia ter quando fosse adulto, nunca aparece, nunca tem. As nossas fantasias que a gente teve um dia foram esquecidas no passado por você e eu. Que fantasias eram essas? Será que ele está falando de relacionamento? Será que ele está falando de objetivos? O que será que ele está tentando expressar na letra dessa música? Veja o quão profunda é essa música. E por que que eu estou falando sobre isso? Poxa, porque esse ano eu resolvi fazer diferente. Esse ano eu resolvi ignorar as pessoas de vez e começar a fazer aquilo que eu gosto, fazer aquilo que eu sempre quis. E o que que eu sempre quis fazer? Gravar conteúdos para a internet. Gravar, editar, postar no YouTube, me comunicar. Eu adoro essa parte de comunicação, de me expressar, de falar para as pessoas aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vivenciando, explicar para as pessoas que a gente consegue tudo o que a gente quer. Eu, particularmente, da minha vida, eu sempre consegui tudo o que eu quis. Trabalho, as minhas coisas pessoais, os meus sonhos. Vamos continuar aqui. Sinto que existe agora uma distância bem maior entre nós dois, maior que o inferno e o céu. Que distância seria essa? Quando ele fala nós dois, seria um casal ou seria uma metáfora entre a pessoa e o sonho que ela queria realizar? Olha só. Uma distância bem maior. Seus sonhos foram feitos de papel. E quando ele fala seus sonhos foram feitos de papel, é porque o papel ele se amassa, ele rasga, ele molha, ele se dissolve muito fácil, ele se termina muito fácil. E assim é aquele sonho lá da adolescência que você se imaginava, daqui tantos anos eu vou ser tal pessoa, daqui tantos anos eu vou ter determinadas coisas. E a gente vai vivendo e percebe que não é por aí, que a vida não funciona assim. A gente vai passando a encarar a realidade de um jeito diferente, com mais maturidade,
com objetivos não tão definidos, e isso tudo nos impede para que a gente chegue lá no final com o nosso objetivo completo. E por que eu tô trazendo essa música? Por que eu tô falando sobre essa letra, sobre essa melodia? Porque esse ano eu tomei uma decisão na minha vida. Eu resolvi que eu ia fazer uma coisa diferente. E o que seria essa coisa diferente? O que eu estou fazendo agora, gravar conteúdos. Dia 9 de janeiro de 2026, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser um criador de conteúdo. Eu resolvi finalmente tirar os meus sonhos do papel e torná-los realidade. De que forma? Dia 9 de janeiro eu comecei a postar conteúdos na internet, em todas as plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii, e a partir daí eu comecei a ensinar aquilo que eu mais gosto, que é o jiu-jitsu. Eu resolvi passar para as pessoas de forma simples, sem enrolação, conhecimentos básicos que todas as pessoas precisam ter para se cuidar na vida. E o que eu quero passar para vocês com a letra dessa música? Que esse ano eu resolvi tirar os meus sonhos do papel e torná-los realidade. Essa letra me fez perceber que a gente deixa os nossos sonhos guardados lá atrás, lá num cantinho na memória, e a gente acaba não tornando realidade. E por que a gente faz isso? Porque a gente se esquece de viver, simplesmente por causa disso. E a gente está num ciclo, a gente está preso dentro de uma bolha e não percebe as oportunidades que a vida nos dá. Eu preciso ser muito rico para viajar para fora. Eu sempre tive um sonho que era viajar para os Estados Unidos. E em 2026 eu tirei esse sonho do papel. Quando virou o ano, eu tive essa tomada de decisão, caiu a ficha e eu resolvi mudar. Eu resolvi ser outra pessoa. Em que sentido? Tirar os meus sonhos do papel e colocá-los em prática. E aí eu percebi o seguinte, que a constância, disciplina, ela supera a motivação. Porque a motivação, tu vai fazer uma semana, um mês, tu não vai mais ter vontade. Mas a constância, a disciplina vai fazer com que tu continue. E é através da constância e da disciplina que tu vai conseguir obter os teus resultados. Em 7 meses... Agora a gente está no mês de julho, em 7 meses eu tive um resultado muito legal. Todas as pessoas no início davam risada, me criticavam, era motivo de piada, chacota, faziam prints, enviavam uns vídeos, né? Só que agora, quando as coisas começam a se encaixar, as pessoas começam a te parabenizar, tá muito legal, continua fazendo, não desiste, mas lá no início ninguém te estendeu o braço, ou aquelas pessoas que tu achava que eram teus amigos, que eram pessoas que te apoiavam, você começa a ver que na realidade não, ninguém tá nem aí pra ti, tu fazendo ou não fazendo, as pessoas não estão nem aí, cada um pensa em si e é o que interessa. Então a gente tem que ignorar tudo isso e continuar, persistir, insistir, fazer com que outros tenham uma conexão contigo. Qual é o nosso objetivo de vida? O que a gente quer para nós? Por que eu não posso mudar a minha realidade? Por que eu estou preso nessa bolha? Por que eu não posso pensar diferente? Se eu começo a pensar diferente dos outros, por que eu sou criticado? Então são essas coisas, essas perguntas que eu comecei a me fazer e comecei a perceber que isso eram crenças limitantes, eram correntes que tinha sobre a minha pessoa, sobre o meu modo de pensar. Aquele adolescente sonhador que estava lá atrás ainda existe. E por que a gente não busca mais os nossos sonhos? Por que a gente não corre mais atrás? Comecei a ensinar assim conteúdos de jiu-jitsu e eu me considero um bom professor. Por que eu me considero um bom professor? Porque eu estudo as posições, eu leio, eu busco metodologias de ensino, eu me preocupo com o aprendizado do aluno, eu me preocupo com valores, ética, moralidade, respeito, disciplina, camaradagem. Eu tento passar alguma coisa boa para os alunos. Não penso somente na questão de competição. É muito importante, confesso para vocês que eu competi pouco, mas competi, sei da realidade do campeonato, mas eu acho que o jiu-jitsu ele te transforma mais como pessoa, mais como caráter, mais como homem, como mulher, do que tecnicamente, do que na própria luta. Porque ali você aprende todos os valores, você tem autoconfiança, você tem disciplina, você aprende a resolver situações sob estresse. Muitas vezes você está numa posição desconfortável, numa posição difícil por baixo, aí você sabe que se você se mexer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tu começa a respirar, tu começa a achar uma saída, tu começa a se afastar e daqui um pouco tu já consegue inverter a situação. Mas olha só, galera, não podemos deixar de correr atrás dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer. Esqueçam os comentários negativos, esqueçam os haters, esqueçam as pessoas que não acrescentam em nada na sua vida, ignorem
os invejosos e ignorem os críticos e sigam persistente naquilo que vocês acreditam ser real, ser alcançável. Não desistam dos sonhos de vocês, batalhem e sejam assim igual eu. Busquem uma forma disciplinada, uma forma de conseguir conquistar tudo aquilo que vocês almejam. Chega dessas coisas banais, vamos tentar em conjunto mudar essa realidade. Então, jiu-jiteiros, que possamos usar o nosso conhecimento de jiu-jitsu de faixa preta na arte marcial para transmitir valores às outras pessoas que estão iniciando e até aos curiosos. Chega de banalizar o nosso esporte, chega de escândalos. Se você chegou até o final do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e já manda para a pessoa que tu acha que vai gostar desse conteúdo. Tamo junto, até semana que vem.